Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Blitz Sport Pub e hoje vamos falar de Free Agency. Acabamos de passar aí pelo primeiro dia do chaveco legalizado. Lembrando que entre segunda e terça, né, os períodos que antecedem a Free Agency, os times legalmente podem contatar os jogadores que já vão entrar no mercado e fazer aquele telefonema, ver como é que tá. Lembrando que tivemos bastante movimentações, foi uma Free Agency bem agitada, muito mais do que a do ano passado, mas esses acordos eles só ficam oficiais a partir de quarta-feira, então ainda dá tempo de muito time mudar a situação ali e não se comprometer, e os jogadores também, né, como a gente acabou de ver aqui agora há pouco, como aconteceu com o John Mixon, né, ele iria inicialmente ser cortado da equipe, mas não, o Houston Texans chegou e falou, não, eu ofereço uma escolha aí pelo John Mixon, você troca ele pra mim. E aí, em vez dele ser cortado, agora ele vai ser trocado. E, um tempo atrás, quem não se lembra também, Randy Gregory deu calote no Dallas Cowboys, ofereceram um contrato de 5 anos, 70 milhões. Ele aceitou inicialmente, porém, na hora H ele acabou voltando atrás e assinando o mesmo contrato com o Denver Broncos. Então, esse tipo de coisa pode acontecer, né? E é permitido, até porque esses acordos, essas negociações, com exceção das trocas, não são oficiais até quarta-feira, que é o período oficial da Free Agency. Então, torcedor do Giants, fica tranquilo, o Brian Burns é de vocês já, né? Ele não vai passar por isso. Separei aqui alguns times pra gente poder falar aqui que eu achei mais interessantes e que fizeram movimentações mais promissoras em relação ao seu futuro e que já tem impacto imediato aí para a próxima temporada e temporadas futuras também. Então bora dar uma olhada lá. Vamos começar aqui, né? Olhando aí para o time que com certeza não é nenhuma novidade, tá numa divisão muito mais fraca, né? O Atlanta Falcons, principal movimentação aqui, sem dúvida, foi a adição do Kirk Cousins, cara. Então a gente tava aí numa incógnita, né, de saber qual que seria o quarterback que o Atlanta Falcons iria atrás. Justin Fields foi cogitado aí como uma opção de troca, né? O Raheem Morris, ele já havia declarado aí numa coletiva de imprensa que ele prefere quarterbacks que são capazes de fazer boas leituras, de boas tomadas de decisões, e isso não tem sido relacionado aí com o Justin Fields nos últimos anos, não é mesmo? Então, Kirk Cousins para o Atlanta Falcons, isso já coloca eles como favoritíssimos para ganhar essa divisão. A NFC Sul está bem enfraquecida, né? E os Falcons, com Desmond Ridder e Taylor Heinicke, lideraram a NFC Sul por boa parte da temporada ano passado e estavam realmente a um quarterback de levar o título da divisão, né? O título escorregou ali nas semanas finais, quando eles acabaram perdendo lá pro Tampa Bay Buccaneers, e aí por critério de desempate o time acabou desmoronando nas suas chances de vencer a divisão. Contudo, agora eles se colocam aí numa posição muito melhor de competir. E recentemente também assinaram com Darnell Mooney, então além aí do Drake London, além do Kyle Pitts, além do Bijan Robinson, trouxeram aí uma outra arma, o que me faz pensar que essa escolha número 8 do Atlanta Falcons, em vez de se tornar um outro wide receiver, né, que ainda pode acontecer, é claro, possa virar, na verdade, o primeiro pass rusher saindo do board, né, então ou Dallas Turner ou Jared Verse, porque o time perdeu o Calais Campbell na Free Agency e também aí o Bud Dupree, então vai ser uma necessidade. Por enquanto só tem Arnold Ebiketie como pass rusher aqui principal. O time trouxe bons reforços nas últimas free agents. Ano passado já era um time que na surdina fez boas movimentações. A defesa é muito boa. Figurou ano passado entre uma das melhores da NFL. Jesse Bates jogou demais ano passado. Foi uma excelente adição. Você tem AJ Terrell. Você tem Kaden Ellis, também fez uma ótima temporada. David Onyemata foi uma boa contratação. Grady Jarrett é um excelente jogador. E esse ataque aqui é de se respeitar. A gente tem uma das melhores linhas ofensivas, né? A gente tem Caleb McGarry, Chris Lindstrom, um dos melhores right guards aí da NFL. Jake Matthews, um jogador ainda muito sólido. Não está mostrando nenhum sinais aí de regressão ainda. E é claro, Bijan Robinson, Kyle Pitts e Drake London. Então, Falcons com certeza favoritaços aí para levar o título da NFC Sul na próxima temporada. O segundo time que eu achei que foi bastante interessante foi também da NFC Sul, Carolina Panthers. Ah, mas
Não, calma aí, gente. O time tá cheio de buracos, tava sem pouco capital de draft, tava apenas com 6 escolhas, também não tinha muito dinheiro para gastar na free agency, muitos buracos a serem resolvidos e o principal deles sendo a linha ofensiva. O Bryce Young foi sacado 62 vezes, foi a segunda maior marca, só ficou atrás do Sam Howell do Washington Commanders. Então o time precisa construir de início agora ao redor do Bryce Young, porque gastou muito capital de draft para adquirir ele. Então precisa criar o melhor ambiente possível, isso envolve sacrifícios, inclusive sacrificar a sua defesa, que até um bom tempo atrás tinha bons nomes no papel, né? Vai acabar perdendo eles agora? É claro, vai. Mas precisa descobrir o que vai ter aí no Bryce Young. E fizeram boas adições, né? Pagou um pouco mais caro? Pagou. Mas tem toda a questão do contexto, né? Você tá indo para um time que não vai competir, um time que tá em uma situação ruim, um time que tem uma administração agora questionável, né, com o David Tepper sendo o dono da franquia, e então você é obrigado às vezes a pagar um pouco mais caro para reter alguns jogadores, embora foram boas adições. Então a gente tem aqui como as principais Damian Lewis, que jogou no Seattle Seahawks, e também aqui o Robert Hunt, que estava no Miami Dolphins, né? Então, reforçando bastante esse interior de linha aí para ajudar a proteger o Bryce Young, para ajudar também no jogo terrestre. A gente também tem o Taylor Moton, que é um jogador muito sólido ali na posição de right tackle, vem desempenhando muito bem a sua função, foi renovado um tempo atrás aí pelos Panthers e foi o certo a se fazer na época. E Ikem Ekwonu, eu achei até que ele ia ser movido para guard de repente, né? Porque ele estava tendo suas dificuldades aí na posição de left tackle. Porém, o time decidiu aí manter ele, dar mais uma chance na posição de left tackle. Ele tem bastante dificuldade na proteção ao passe, né? Veremos como que ele vai sair esse ano. E defensivamente, o time acabou aí perdendo o Von Bell, acabou sendo cortado, né, após uma temporada, não rendeu de acordo com o que o time esperava. Sam Franklin é uma perda importante aqui também, e Jeremy Chin, talvez aí, candidato aí inclusive para o Seattle Seahawks, né, foi uma perda considerável aí para a secundária, mas que possui bons jogadores. Shaq Thompson, um dos melhores linebackers da NFL. A gente tem também o J.C. Horn, quando saudável, quando joga, é um excelente jogador. Então, Troy Hill é um jogador sólido também. Então, e a gente ainda tem também o Derrick Brown. Então, não é tão prejudicial assim você abrir mão do Brian Burns. Você pode tentar draftar outros jogadores aí, de repente trazer alguém mais barato aí pela free agency, mas você precisava de capital de draft. E você perdeu a sua chance de conseguir trocar por bons valores nas temporadas passadas. Inclusive os Rams chegaram a oferecer 2 escolhas de primeira rodada pelo Brian Burns, mas não, os Panthers rodaram os dados, acabou sendo desfavorecido, mas eu achei que no geral eles fizeram boas movimentações aqui por necessidade. O time está apresentando aí um pouco de melhora, principalmente nos setores mais deficientes, que foi a linha ofensiva. Seguindo em frente então, o terceiro time aí que eu achei que fez mudanças muito interessantes foi o Detroit Lions. Cara, e o Detroit Lions me ganhou aqui quando eles trocaram pelo Carlton Davis. Não é o Carlton Davis de 2019, 2020, mas ainda assim, um starter sólido para jogar como wideout corner, para jogar do lado mais externo da defesa ali, pareando com os wide receivers mais abertos. Eles já têm o Cameron Sutton, que também é outro titular sólido para se ter. Brian Branch, para mim, era o meu safety favorito do draft do ano passado. Temporada excelente, teve 3 interceptações, se eu não me engano. Kirby Joseph também jogou muito bem ano passado, se eu não me engano também teve 3 interceptações. A secundária está muito bem cuidada aqui nesse caso. Excelente adição. Isso tira o Lions do páreo de gastar um capital de draft maior para ir atrás de repente do LeJarvis Sneed, que era uma possibilidade para a equipe, né? E talvez até tire o time do páreo de draftar um cornerback na primeira rodada. Agora pode draftar um cornerback de repente na segunda ou na terceira e endereçar uma posição que eu acho que é um pouco mais necessitada
aqui para o Detroit Lions, que seria a posição de pass rush. Eu sei que a gente trouxe aqui o Marcus Davenport no contrato de 1 ano, isso vai ajudar? Vai, mas seria um pouco mais interessante o time de repente pensar aqui no interior de linha defensiva, talvez ali no final da primeira rodada mesmo, se tiver um nome disponível que eles gostam bastante, ou na segunda rodada, e pass rushers também que vão estar ali disponíveis, que são cotados para início de segunda rodada, de repente já ser draftado ali no final da primeira, para parear do outro lado do Aidan Hutchinson. O time está confortável até na posição de linebacker, mas pode ser também que isso seja aí uma adição interessante. Mas os Lions fizeram movimentações boas, a secundária precisava de ajuda e Carlton Davis para mim ali foi um valor excepcional aqui pro Detroit Lions. Próxima equipe, Houston Texans, cara. O Houston Texans fizeram aqui muitas movimentações. Primeiro de todas, né, adicionaram aí de volta o Dalton Schultz, né, então contrato de 3 anos, 36 milhões, foi um jogador aí que teve seus momentos de drop, né, inclusive aí na pós-temporada, mas foi um jogador muito importante para esse ataque, foi um jogador muito importante para o CJ Stroud, então valeu a pena trazer. O time tem esse dinheiro para gastar, né? Então melhor dar um destino para ele. Kaimi Fairbairn, quando ele ficou fora, ele fez uma falta danada para o Houston Texans, né? Acho que vocês vão lembrar daquele jogo, se eu não me engano, foi contra o Tampa Bay Buccaneers, né? Que eles tiveram que botar o Dale Ogunbowale, o running back, para chutar, porque eles não tinham outra opção. E depois eles falaram, dane-se, vamos começar aí para terceira descida, para quarta descida mesmo, arriscar o passe, e porque chutar não está dando certo. Outra adição interessante, trouxeram de volta Desmond King, profundidade na posição, Folorunso Fatukasi dos Jaguars. Os Jaguars cortaram o jogador de interior de linha defensiva e o time precisava, o Houston Texans precisava de ajuda aqui no interior de linha defensiva. A relação desses jogadores terem sido cortados ou não de algumas equipes pode estar muito mais relacionado com abrir espaço na folha salarial do que necessariamente por desempenho. Então aqui uma ótima adição aqui pro Houston Texans. Essa defesa está começando a ter um pouco mais a cara do DeMeco Ryans de São Francisco. E eu falo isso também pela adição aqui, ó, do Azeez Al-Shaair, velho conhecido aí da época do São Francisco 49ers, né, do DeMeco Ryans, o seu linebacker quando ele comandou aquela defesa um tempo atrás, alguns anos atrás. Teve uma boa temporada em Tennessee ano passado, e aqui achei uma adição muito justa. O corpo de linebackers dos Texans precisava muito de ajuda, e não que eles ainda não possam atacar mais, ainda seja via free agency ou via draft, mas uma adição muito importante. E também a última, porém não menos importante, trocaram pelo Joe Mixon. Então eles deixaram o Devin Singletary ir. Devin Singletary agora vai jogar pelo New York Giants. E trouxeram um dos melhores running backs que estavam disponíveis atualmente. Na primeira rodada, né, na segunda-feira, eles não atacaram muito os prospectos mais cobiçados, né? E eu imagino que porque o time não queria gastar muito dinheiro com esses jogadores, né? Então a gente viu aí Josh Jacobs ganhando 12 milhões por ano, Saquon Barkley, que os Texans provavelmente tentaram, mas não queriam pagar o valor que o Philadelphia Eagles acabou pagando. E no final conseguiram aí um bom valor, né? Conseguiram aí aproveitar o último ano de contrato do Joe Mixon pelo Cincinnati Bengals, que ainda vai pagar aí cerca de 4 milhões ainda pelo Joe Mixon. Um ótimo valor, vai ser o último ano, dá pra ver ainda o que ele tem. Ele só tem 27 anos ainda, apesar de ter uma vasta experiência e um grandíssimo volume aí na NFL. São, se eu não me engano, mais de 1.500 toques na bola, mas é um bom jogador. 4 temporadas seguidas com mais de 1.000 jardas, então vai ser uma edição excelente, com certeza é um upgrade aqui na posição de running back, né? E o Dameon Pierce provavelmente assumindo aí uma função mais de special teams e também aquele running back de terceiras descidas curtas, né? Que é o perfil do Dameon Pierce, que tem muita explosão nas jardas mais curtas. E também Jeff Okudah e Denico Autry, né? Essas adições aqui para mim foram bem interessantes. Denico Autry, ótimo valor aí pelo que ele entrega. Tá envelhecendo? Tá. Mas é uma boa adição aqui para complementar o Jonathan Greenard. E talvez isso coloque os Texans também no mercado de buscar um pass rusher ou de repente trazer alguma outra opção. A gente ainda tem alguns nomes interessantes aqui, né? Talvez
que não se encaixa tão fácil assim num formato base de 4 defensores em linha, né, que seria o antigo 4-3. Mas ainda tem nomes interessantes aí que podem ser cogitados. Há rumores de que Josh Sweat e Russell Hedrick estejam disponíveis aí para troca ou que vão ser cortados posteriormente. Então há espaço ainda para colocar um pass rusher complementar nessa linha defensiva e adicionar mais linebackers aqui para essa equipe. A secundária para mim tá fenomenal. Jeff Okudah é o terceiro time que ele já tá, é um jogador que ficou com um hype muito grande na época do draft, se eu não me engano, 2020. Foi draftado na terceira escolha geral pelo Detroit Lions, passou pelo Atlanta Falcons ano passado e agora ganha mais uma chance aí com um treinador muito experiente do lado defensivo da bola e alguém que pode dar aquela virada de chave na carreira aí do Jeff Okudah, que vai parear com o Derek Stingley, e essa secundária já tem Jalen Pitre e Jimmy Ward. Então, secundária fenomenal, linha defensiva começando a tomar cara. Corpo de linebackers, você já traz o Azeez Al-Shaair, como a maioria dos times jogam hoje. Se antigamente seria a formação 4-3, hoje os times jogam mais com 2 linebackers e 5 defensive backs. Então, se você conseguir trazer apenas mais um nome decente aqui, os Texans estão numa posição excelente. Penúltimo time, Los Angeles Rams. Eu não poderia deixar de fora o time da casa aqui. Gostei muito das adições que eles fizeram. Eles saíram na frente de todos os times nas contratações e renovações com os guards. Antes do mercado dar um salto inflacionário, os Rams, que já tinham trocado pelo Kevin Dotson ano passado com o Pittsburgh Steelers, Kevin Dotson moveu para o lado direito, jogou muito bem ano passado e já foi renovado logo de cara, então uma renovação muito importantíssima aqui para essa linha ofensiva, e não parou por aí, né? Então, qual que foi a sacada do time? O time trouxe também o Jonah Jackson, que era do Detroit Lions, já renovou com ele, e no meados disso, o Brian Allen foi cortado, né? A gente estava sem uma opção de center, e o Steve Avila, que foi draftado ano passado. Steve Avila, indo aí para sua segunda temporada, teve bastante experiência no college jogando como center. Então, os Rams tinham duas opções aqui, né? Ou tentariam ele como left tackle, ou tentariam ele como center. E como ele já tinha experiência como center, a mudança vai ser bem tranquila aqui. Então, Steve Avila, o guard que foi draftado ano passado, excelente jogador ancorando as defesas em passe, né? Segurando o pass rush em situações de passe. Rob Havenstein ainda segura muito bem o lado direito dessa linha, então adição super interessante. E uma que eu gostei bastante também, essas duas na verdade, cara. Colby Parkinson saindo aí de Seattle, vindo direto para os Rams. Achei que o valor pode ter sido um pouco salgado, mas eu gosto muito do Colby Parkinson. Quando ele aparecia em campo para o Seattle Seahawks, eu achava um jogador excelentíssimo. Pode ter um impacto muito grande na red zone, porque ele tem 6'7", isso dá aproximadamente 2 metros, 2 metros e 2, um jogador muito alto, um jogador físico, um jogador que pode ser uma ameaça ali na red zone. O time tem gostado de usar pacotes com mais tight ends. O Tyler Higbee machucou ano passado e ele também pode ajudar em bloqueios de corrida. E o Davis Allen, que começou a aparecer bastante no final da temporada passada. Defensivamente, conseguiram trazer de volta o Darius Williams, né? O Ahkello Witherspoon não ia voltar para essa temporada, e Darius Williams é um upgrade em relação ao Ahkello Witherspoon, e o time está muito carente aí na posição de secundária. Ainda tem a posição de safeties para endereçar, né? Afinal, John Johnson e Jordan Fuller, a tendência é que eles não voltem, e há opções talvez mais baratas aí para serem adicionadas, mas eu não ligaria de, por exemplo, ter o John Johnson de volta nesse time. E entre outras opções, pode ser que pass rusher seja uma opção agora via draft. Não acredito que o time possa cogitar de repente draftar um jogador de linha ofensiva. Acredito que a linha ofensiva está muito bem cuidada, e a posição de cornerback para mim seria mais importante estar adicionando nesse draft, cara, porque se eu tiver que assistir mais uma temporada com esse senhorzinho aqui, o Darion Kendrick, fazendo as merdas que ele faz todo jogo, eu vou acabar pulando da ponte.
Então, por favor, não façam isso. Último time, Minnesota Vikings. E cara, como assim? Minnesota Vikings tá sem quarterback, tem que renovar com Justin Jefferson. A defesa estava envelhecendo, talvez eles não tragam de volta o Daniel Hunter. Harrison Smith tá envelhecendo. Por que o Minnesota Vikings, cara? E o Minnesota Vikings simplesmente porque o time tá cheirando, exalando J.J. McCarthy aqui na escolha da primeira rodada, né? E exatamente sem precisar se mexer no draft, cara. Trouxeram o Sam Darnold agora, que é um quarterback que, se você for bem, consegue ser muito similar ao estilo de jogo com o J.J. McCarthy, e normalmente você quer um reserva ou um futuro titular que sejam parecidos. E apesar da grana que o Minnesota Vikings gastou aqui com o Sam Darnold, né, é um dinheiro até que relativamente alto para alguém que seria um reserva, o J.J. McCarthy ele é o quarterback mais novo do draft, apenas 21 anos. Ele teve, acho que sem dúvidas, foi um dos que tem menos experiência aí no college, muitos poucos snaps, e a maioria dos snaps que ele participou foram snaps de jogadas terrestres, então passando a bola assim, não tem muita experiência, mas é um prospecto que pode ter aí um potencial muito alto, pode ser desenvolvido. Eu confio demais no Kevin O'Connell, para mim ele foi um dos melhores coordenadores ofensivos que passou ali pelo Los Angeles Rams, e quando ele se tornou técnico dos Vikings, eu fiquei bastante empolgado pelo time, né? O Vikings conseguiu aí um excelente treinador, e olha como está estruturado o ataque, né? Você tem Justin Jefferson, você tem o Jordan Addison, você tem TJ Hawkinson, agora você trouxe o Aaron Jones, né? Que pelo valor de 7 milhões está ótimo, né? Para você ter um running back agora de início. Ty Chandler mostrou sinais aí de ser um running back interessante no final do ano passado. Pode ser que não seja um cara de 3 descidas, pode, mas a dupla de running backs aqui fica muito interessante. A linha ofensiva dos Vikings é muito boa, é uma das melhores da NFL, eu gosto bastante do Garrett Bradbury, do Brian O'Neill e do Christian Darrison. Christian Darrison tem nível ao pro de left tackle, ele joga muito bem. Vai precisar endereçar a saída do Dalton Risner. E defensivamente, o que a gente tem? A gente tem o Ivan Pace, esse jogador aqui surgiu do nada para o time ano passado, jogou muito, mas muito bem, provavelmente está firmado aqui. E em contrapartida trouxeram Blake Cashman aqui como auxílio para esse interior do grupo de linebackers. Lembrando que o Minnesota Vikings joga na formação padrão 3-4, né? E trouxeram o Jonathan Greenard, teve 13 sacks ano passado, um excelente valor aqui, né? A gente está falando de 4 anos, 76 milhões, uma excelente contratação, uma adição muito boa aqui para a equipe, e também um jogador aqui que talvez tenha passado batido, mas que é muito interessante para essa adição também, é o Andrew Van Ginkel. Então os Vikings já seguraram aí os seus 2 pass rushers do futuro, né? Pelo menos aí pelas próximas 2 temporadas. Ainda tem o Harrison Phillips aqui de defensive tackle, de nose tackle. Vai precisar endereçar um pouquinho mais o front ali, né? Nas posições de defensive end e defensive tackle. Mas o time está começando a ter uma cara um pouco mais interessante, está mostrando para que direção eles querem ir. E ofensivamente isso cheira muito aí a J.J. McCarthy. Defensivamente vai precisar trazer alguns reforços no futuro, né? Principalmente aqui nessa secundária. Byron Murphy conseguiu jogar bem aí no esquema do Brian Flores. Claro que mandando blitz toda hora, né? Facilita um pouco o trabalho da secundária. Harrison Smith está envelhecendo, então ele é uma preocupação aqui, né? A gente não sabe mais por quanto tempo ele vai jogar. Ainda continua jogando bem, mas isso não vai durar para sempre. Não sabemos o que a gente tem de Lewis Cine e também de Andrew Booth Jr., né? Foram prospectos aí que foi investido um capital alto de draft, né? Então os dois vieram do mesmo draft e foram escolhas em sequência. Lewis Cine primeira rodada e Andrew Booth segunda rodada. Ainda não estão aí no patamar de serem titulares. Se eu não me engano, o Andrew Booth sofreu uma lesão muito, mas muito horrível um tempo atrás, na sua temporada de calor, inclusive. Não sei o quanto isso pode estar impactando o seu jogo,
mas eu estou otimista com os Vikings, que abraçaram o rebuild e vão encarar isso de cabeça erguida. Eu acredito aí que os Vikings são dos times que vão draftar quarterback aí na primeira rodada. Então, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acham dessas equipes, né? Se vocês acham que tem mais alguma que deve ter tido aí. Claro que eu não posso falar de todas, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo, eu gostaria. Mas teve outras equipes aí também que tiveram um desempenho legal. Vamos ver ainda, porque a gente está indo agora para o segundo dia aí de chaveco legalizado, até a Free Agency começar oficialmente amanhã na quarta-feira. Então, um grande abraço, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e tchau!